Nós estamos terminando o Evangelho de Mateus. Estamos caminhando agora, irmãos, para o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus, e eu peço para que você, por favor, abra comigo em Mateus capítulo 27. Só nos resta mais dois capítulos, o 27 e o 28, para terminar a exposição desse precioso Evangelho. Mateus capítulo de número 27, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 26. E o sermão dessa noite tem como título: O que farei então com Jesus, chamado Cristo? O que farei então com Jesus, chamado o Cristo? Diz assim a palavra do Senhor. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama o campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com este Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado.
Vamos ao Senhor em oração. Mais uma vez, Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Eu rogo, Senhor, pela Tua palavra, eu rogo pelo Teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor, a expor a Tua palavra, que essas verdades possam saltar do texto até o nosso coração, Pai. Eu rogo para que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Nos alcança aqui, Senhor, nessa reunião, e alcança os nossos irmãos também que estão nos assistindo agora, em suas casas, Pai. Por favor, aqueles que não puderam estar conosco, que o Senhor venha também alcançá-los com graça e com misericórdia. Faz isso para a glória do Teu nome. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor, mas ajuda-me a pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Para a nossa alegria, é assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. O que farei então com Jesus, chamado Cristo? Cristo Jesus, irmãos, que iniciou o seu discipulado há 3 anos, foi traído por um dos seus discípulos, denunciado pelos mestres da lei e foi preso pelos guardas romanos. Qual a acusação? Blasfêmia contra Deus. Como nós vimos no sermão passado, o Sinédrio se reuniu para calar a boca de Cristo Jesus, por ciúmes, por inveja, e sentindo que os seus poderes, os seus favorecimentos, os seus privilégios estavam indo embora, o Sinédrio agora se reuniu para dar um ponto final em Cristo Jesus. Onde nós estamos, irmãos? Traído por um dos seus discípulos, Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, que significa o jardim da prensa, e foi levado então até a casa de Anás, o sumo sacerdote. Da casa de Anás, Jesus sofreu todo tipo de zombaria, vexame, insulto. Sem provas, irmãos, contra aquele jovem rabi, Anás então é levado até para Caifás, onde todo o sinédrio então se reúne para interrogá-lo. E na casa então de Caifás, Jesus passou aproximadamente 3 longas horas, sendo interrogado, humilhado, zombado então pelo sinédrio. E como nós vimos no sermão passado, todo o julgamento religioso de Cristo Jesus foi um julgamento ilegal e injusto. Eles estavam julgando e condenando à morte um homem inocente. Porém, para consumar a execução de Cristo Jesus, os líderes religiosos deveriam então apelar para as autoridades romanas, a saber, o procurador da província da Judéia, Pôncio Pilatos. Então nós estamos entrando, irmãos, com toda certeza, num dos momentos mais dramáticos de toda a Escritura. Nós estamos entrando no ponto mais alto e mais dramático aqui da história redentiva. Quando Cristo Jesus é entregue para Pilatos e este então o entrega para ser executado na cruz romana. Que verdades, irmãos, nós podemos ver neste texto? Em primeiro lugar, veja o medíocre remorso de Judas. Veja o medíocre remorso de Judas, do verso 1 até o verso de número 10. É por demais interessante, irmãos, notar que logo no início do nosso texto, a narrativa da coerção de Cristo Jesus, do Sinédrio até Pilatos, essa narrativa ela é surpreendida pela narrativa da morte de Judas.
Deliberadamente, irmãos, Mateus, o evangelista Mateus, ele interrompe, então, brevemente a sua interpretação aqui do julgamento, a sua narrativa do julgamento, para narrar o triste fim do discípulo Judas Iscariotes, o traidor. Por que ele faz isso, irmãos? A sua intenção ao apresentar a história das últimas horas aqui de Judas não era simplesmente mostrar o terrível fim do traidor, mas também mostrar por outros ângulos a pureza, a beleza, a majestade de Cristo Jesus. Jesus, ele é exaltado no julgamento de Pilatos, até mesmo num pano de fundo de pecado e de uma morte sórdida, como foi a morte de Judas. No verso 3 e 4, diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Certamente, irmãos, Judas seguiu a multidão enfurecida, aquela tropa de homens, de soldados. Judas seguiu essa tropa de homens enfurecida do Monte das Oliveiras até a casa de Caifás. Tal como Pedro, Judas estava ali nas espreitas, ouvindo de longe todo o veredito daquele julgamento religioso injusto de Jesus. Contudo, nós somos informados pelos evangelhos que Judas ele foi tomado de remorso quando os líderes religiosos então condenaram Jesus. É interessante isso. Judas foi tomado de remorso. Ao que nos basta perguntar: não era isso que os líderes religiosos estavam dispostos a fazer, irmãos, condenar Cristo Jesus? Judas o entrega para ser condenado, e quando Cristo então é condenado, Judas é tomado por remorso. Veja que Judas aqui também se apresenta como um homem dissimulado. Porque, ao que parece, Judas então foi pego de surpresa pela condenação de Jesus. O que ele achou, irmãos, que esses homens fariam com Cristo Jesus? Portanto, este homem, além de traidor, também é dissimulado. Enganou a si mesmo, pensando que a condenação de Jesus seria outra, senão a morte. E é fato, irmãos, que Judas virou sinônimo de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é sórdido. Era comum, por exemplo, ver, alguns anos atrás, o tal do boneco Judas. Eu estava até conversando com a minha mãe. Quem aqui não se lembra, né, dos bonecos Judas, aqueles bonecos feitos de pano, pendurados ali nos postes, na quinta-feira, na sexta-feira, ou mesmo quando esses bonecos eram retirados, e as crianças da rua, então, né, se reuniam para malhar o pau no Judas, naquele boneco Judas. Por que nós fazíamos isso quando nós éramos crianças, né, ao malhar Judas? Porque Judas, irmãos, está no ranking dos pecadores mais vis e baixos de toda a humanidade. De fato, Judas faz parte da escola dos discípulos de Jesus. Ele foi discipulado pelo próprio Cristo Jesus. Recebeu a posição especial entre seus colegas ao ponto de cuidar da tesouraria do grupo dos discípulos. Ouviu os ensinos de Cristo Jesus, presenciou os seus milagres, foi amado por Cristo Jesus, desfrutou do privilégio de ter comunhão com Ele. De fato, irmãos, nenhum homem poderia ser tão mau, levando em conta tudo isso, como Judas Iscariotes. Apenas
Os outros 11 discípulos em toda a história tiveram um relacionamento íntimo e pessoal com o Filho de Deus, Cristo Jesus. Nenhum homem esteve mais exposto à verdade, como foi exposto Judas Iscariotes. Nenhum homem foi mais exposto em primeira mão para com o amor, para com a compaixão, para com o poder, a bondade, o perdão e a graça de Deus, como foi Judas Iscariotes. Ninguém teve mais provas da divindade, ou mais conhecimento de primeira mão acerca do caminho da salvação, como Judas Iscariotes. No entanto, apesar de passar 3 anos na escola dos discípulos de Cristo Jesus, Judas tornou-se um dos piores homens da humanidade. E de uma forma, irmãos, que desafia a nossa compreensão, Judas, de uma forma persistente, resistiu e rejeitou a verdade. Resistiu, rejeitou a graça. Resistiu e rejeitou o próprio Filho de Deus. Visto ali que foi enlaçado, então, pelo peso do seu próprio pecado, o texto está nos dizendo que Judas foi tomado de remorso. Obviamente que Judas não se arrependeu daquilo que ele fez. Ele não experimentou uma mudança de mente. Ele não experimentou, irmãos, uma mudança de coração, mas sentiu em seu coração o pesar do seu pecado. É notável pelo menos 2 coisas aqui com o remorso de Judas. No verso 4. Primeiro, ele sabe que ele traiu o seu mestre. Ele está convicto que ele traiu o seu mestre. Ele está convicto que ele é um traidor. Segundo, ele está convicto que Cristo Jesus é sangue inocente. Qual a diferença, irmãos, do remorso para o arrependimento? O Francis Schaeffer falava o seguinte, que é possível você convencer uma pessoa que ela é pecadora. Não basta ter muito poder de persuasão. Se você for honesto, e se a pessoa for honesta com a vida que ela está levando, ela vai chegar à conclusão que ela é pecadora. Mas a verdade que penetra no seu coração, a verdade da convicção do pecado, que me leva até a graça de Deus, ou seja, eu sou pecador, e por isso eu preciso da graça de Deus. Isso, irmãos, tão somente o Espírito Santo pode fazer. Eis aí a diferença entre o remorso e o arrependimento. No remorso não há mudança de mente, mudança de coração. Não há uma convicção de que eu preciso da graça de Deus, de que eu preciso mudar, de que eu preciso de Cristo Jesus, de que eu preciso de Deus para simplesmente tornar o meu caminho num grau de 180 graus, virar completamente, transformar a minha vida, transformar a minha mente, transformar o meu coração. E a prova, irmãos, de que o remorso de Judas foi uma emoção medíocre, desprovida de graça. Veja que é notório que Judas somente desejou ter a consciência tranquila ao tentar então devolver as 30 moedas de prata. Você não tem aqui um esforço de Judas para defender Cristo Jesus. Você aqui não tem nenhum desejo de Judas aqui de reivindicar ou tentar tirar Cristo Jesus, mas apenas de aplacar o peso da sua própria consciência. Para Judas devolver as 30 moedas de prata era sair, daquele desencargo ali de consciência. E é neste momento então que o peso da culpa invadiu o seu peito. De modo então que Judas tentou contornar a situação, tentando devolver o dinheiro da traição aos sacerdotes.
E estes então lhe disseram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Diz o texto, irmãos, que Judas então jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu para se enforcar, completamente desesperado com a culpa do seu pecado. Judas ali tentou devolver o dinheiro, mesmo que seja arremessando para dentro do templo, para dentro do santuário, completamente atormentado pela culpa do pecado. Judas está disposto a dar fim a qualquer custo naquele dinheiro que agora estava queimando nas suas mãos como brasa. Contudo, este ato de jogar essas moedas para dentro do templo não pode mudar o seu destino. A Bíblia nos diz que Judas é filho da perdição, predestinado a trair Jesus. E é por isso que ele não resistiu o peso da culpa, saiu e enforcou-se, sem arrependimento dos seus pecados. Terminou a sua vida pendurado numa árvore. Os sacerdotes, então, incumbidos aqui do cuidado do templo, logo perceberam, irmãos, que não era justo que aquele dinheiro, sujo de sangue, inocente, poderia, então, entrar como contribuição do templo. Não poderia entrar como oferta. Versos 6 e 8. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Você já parou para pensar nisso? Veja que o dinheiro de sangue, uma vez usado para o assassinato do amigo dos pobres, como vai nos dizer o Evangelho, agora podia servir, irmãos, para ajudar os próprios pobres na sua última necessidade. Não é interessante isso? Até mesmo nesse momento, a providência do Senhor está cuidando dos menos favorecidos, ao ponto de, com aquele dinheiro usado para o assassinato de Cristo Jesus, ser agora usado para comprar um campo para enterrar os pobres e estrangeiros. E Deus providenciou assim esse lugar através da maldade de Judas Iscariotes. Um homem que foi tomado por um medíocre remorso, filho da perdição. De fato, um dos homens mais vis, mais baixos, um dos homens mais cruéis que a humanidade já viu, Judas Iscariotes. Segunda verdade está entre o verso 11 ao verso 26. Veja a conveniência suja de Pilatos. A conveniência suja de Pilatos. Depois do interrogatório de Caifás, na casa de Caifás, Jesus então é levado para Pôncio Pilatos, o governador da província da Judéia. Contudo, irmãos, ao fazer um paralelo com os outros evangelhos, nós podemos ver que Pilatos, ele realiza um terceiro interrogatório e descobre então que Jesus, na verdade, é da Galileia. E temendo estar no meio daquele alvoroço, então Pilatos envia Cristo Jesus para Herodes, o tetrarca da Galileia, para que Herodes então pudesse dar o seu veredito. Herodes então faz um quarto interrogatório com Cristo Jesus.
Contudo, Herodes também não vê naquele rabi, em Cristo Jesus, razão alguma para matá-lo. Mas, para ridicularizar Jesus e zombar do título que o jovem Cristo Jesus havia ganhado, Rei dos Reis, Rei dos Judeus, Herodes então cobriu o jovem Cristo Jesus com um manto real e o enviou então com uma capa, com um manto. Ele o enviou de volta a Pilatos, novamente no pretório romano. Jesus então é interrogado agora pela quinta e última vez. Então perceba, Jesus é preso no Getsêmani, é levado para Anás, é levado da casa de Anás para Caifás, da casa de Caifás é levado para o pretório romano, para Pilatos, Pilatos o envia para Herodes, Herodes o devolve para Pilatos, e Pilatos então o condena à crucificação, e Jesus então vai sair do pretório romano para o flagelo romano, e dali para a crucificação. Cristo Jesus, irmãos, nesse momento, 33 anos, praticamente a minha idade, jovem, saudável, com toda certeza está cansado, com o rosto abatido, aparentemente aterrorizado com tudo aquilo. Além de não dormir, pelo menos nas últimas 24 horas, Jesus também agonizou em oração no jardim do Getsêmani, depois foi jogado de um lado para o outro, sofrendo todo tipo de zombaria, injúria, agressões físicas. E no verso 11, então, Pilatos começa o seu interrogatório, o último. E ele faz duas perguntas. Você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, diz o texto, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou impressionado. Pilatos foi acordado logo pela manhã, por volta das 5, 6 horas. Um alvoroço tomou conta do seu palácio, do pretório romano. O sinédrio está reunido, os líderes religiosos estão reunidos, há uma multidão reunida. Eles trazem Cristo Jesus amarrado, humilhado para ser julgado e condenado por Roma. E a primeira pergunta de Pilatos com relação ao fato de Jesus ser rei. Veja, essa é a acusação que os líderes estão fazendo. Esse homem se diz rei. Esse homem não paga impostos, é um sonegador. Esse homem é inimigo de César. Esse homem é um revolucionário. Está fazendo um levante contra Roma. A primeira pergunta de Pilatos é com relação ao fato de Jesus ser rei. Você é o rei dos judeus? Perceba, irmãos, que Pilatos sabia muito bem que as acusações que os mestres religiosos, os chefes dos sacerdotes, estavam fazendo contra Jesus, essas acusações eram falsas. Diz o texto que Pilatos sabia que Jesus estava sendo entregue por inveja. Portanto, a pergunta aqui que Pilatos faz é uma pergunta simplesmente dentro de um processo de protocolo, de um processo, meramente jurídico.
à luz da acusação que Jesus estava tendo, obviamente que Pilatos, ele precisa então perguntar para Jesus acerca dessa insurreição do povo. William Hendrickson, comentarista bíblico, ele diz o seguinte: quando então Pilatos pergunta a Jesus, és tu o rei dos judeus? Ele formulou a pergunta para sua própria proteção, como já ficou explicado, e não porque pessoalmente cria na veracidade da acusação. E como poderia crer nisso? A situação era completamente ridícula, por demais irreal. Não, Pilatos não poderia crer nisso. Além do mais, já estava a par da verdadeira razão do seu ódio contra Jesus e por que o haviam submetido ao processo. Pilatos sabe, esse homem é inocente. Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, tu o dizes. Obviamente, irmãos, que Jesus não está sendo evasivo aqui, não está fugindo dessa pergunta. Jesus está respondendo, em outras palavras, é isto que você diz que eu sou. E de fato, Jesus nunca se autoproclamou o rei dos judeus. Mas, pelo fato de ele nunca ter se autoproclamado o rei dos judeus, isso não quer dizer que ele não era. Por isso ele está dizendo, tu o dizes. E de fato, as suas ações, a sua obra demonstrou que Cristo Jesus é o rei, é o Messias esperado. Irmãos, quando nós lemos essa narrativa sob a ótica de João, João capítulo 18, a partir do verso 33, as coisas ficam mais claras para nós. Por favor, abra comigo. Miqueias, traz 2 copinhos de água para mim, por favor. João capítulo 18, a partir do verso 33 ao 37. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E de fato, por essa razão nasci, e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E pela segunda vez, então, Pilatos pergunta. Veja, verso 13 e 14 de Mateus. Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mateus capítulo 27, verso 13 e 14. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. A pergunta é, por que Pilatos ficou impressionado com Jesus, irmãos? Ora, porque Pilatos sabia, ele tinha convicção da sua inocência. Pilatos sabia, irmãos, que Jesus não estava aqui liderando uma insurreição contra Roma. Jesus não estava se autodeclarando o rei dos judeus. E o que lhe impressiona é que ele sabe que Jesus é plenamente consciente que aquele julgamento era completamente injusto e ilegal. Pilatos sabe que Jesus sabe que as suas acusações foram levantadas por traição. São acusações levianas, infundadas.
E o que choca então aqui Pilatos? O fato do acusado, irmão, sendo plenamente inocente, ele não abrir a boca para se defender das acusações. Cristo Jesus, ele se mantém calado. Como procurador de Roma, Pilatos, certamente ele fez centenas de interrogatórios. Já havia visto centenas de homens num julgamento como esse. Pilatos já havia visto centenas de homens protestar em alto e bom som pela sua inocência, dispostos a dizer ou fazer qualquer coisa para se livrar da condenação. Certamente Pilatos já viu muitos homens implorar por clemência, ou mesmo levantar acusações, blasfêmias, ou mesmo todo tipo de palavreado contra os acusadores. O fato então, irmãos, de um homem estar diante dele e não dizer nada acerca da sua própria vida, não protestar em prol da sua própria inocência, era algo inédito para Pilatos. Ele deveria então, talvez estar pensando, acerca daquele julgamento. Este é o rei dos judeus? Esse aqui é o homem perigoso? Esse aqui é aquele que é a grande ameaça de Roma? Onde está o revolucionário? Onde está o sonegador de impostos? Onde está o inimigo de César? Por isso que o William Hendrickson, o comentarista, vai dizer que aquela situação era uma situação ridícula, irmãos. Jesus era inocente de todas as acusações. Por isso ele se manteve calmo, sereno, completamente em paz aqui. A sua postura estava cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 53, verso 7, que Cristo Jesus ele foi então oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada e não abriu a sua boca. Este é Cristo Jesus, profetizado por Isaías, cumprindo em si mesmo essa profecia, ficando em paz, sereno, calmo neste momento. Mas Jesus está diante de um homem que tem autoridade para soltá-lo ou para condená-lo. E Pilatos, irmãos, é o tipo do homem que ele tenta conseguir as coisas com barganhas. É o tipo do homem que deseja fazer a coisa certa pelos meios errados. Ele quer soltar Jesus, ele quer libertar Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele também quer agradar o povo. Ele não quer se opor ao povo. Ele sabe que Jesus é inocente, mas tem medo de confrontar a multidão enfurecida. E o que ele faz? Tendo falhado ao passar a responsabilidade para Herodes, Pilatos, então, ele lembra que ele poderia usar de uma outra estratégia para evitar a execução de Jesus. Do verso 15 ao verso 18, veja comigo. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. E Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja.
Pilatos, ele lembra desse indulto aqui da festa judaica, da Páscoa. Diz o texto que havia um costume de soltar um criminoso no período aqui da festa da Páscoa. Um perdão pode ser pronunciado, um perdão e um perdão somente. E numa tentativa então de libertar esse homem inocente, irmãos, Pilatos coloca diante do povo esses dois homens, Cristo Jesus, que ele sabe que é inocente, e Barrabás, o criminoso. Este é o homem que vai concorrer, este indulto, o perdão com Cristo Jesus, Barrabás. Mas algo acontece, irmãos, entre o verso 17 e 20. Ao apresentar a proposta do indulto à multidão, Pilatos ele é surpreendido pela sua esposa, Cláudia. Diz o texto que ela teve um sonho e sofreu por causa de Jesus. É possível que Cláudia ouviu acerca da entrada triunfal de Cristo Jesus. Ouviu de toda a trama que se passou no jardim do Getsêmani. E no meio da madrugada, então, acordou atribulada, sofrendo por causa de Jesus. E ela então aconselha o seu esposo, Pilatos, para não se envolver com este homem. O que fica evidente, irmãos, é que Cláudia não sugere a libertação de Jesus. Veja. Por vezes nós temos essa impressão de que ela está desejando que Pilatos venha, de alguma forma, libertar Jesus. Não é o que o texto diz. Ela simplesmente pede para que o seu esposo não se envolva com aquele julgamento. A sua petição não tem qualquer favorecimento para a inocência de Jesus. Era somente uma esposa preocupada com seu esposo diante de um julgamento injusto. Pilatos então volta a sua atenção para a multidão, lá no verso 20. Porém, a multidão já havia sido corrompida pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. Veja, que esses homens aqui estão sedentos de sangue. Poucos minutos, 3 minutos, é o tempo de você ler um bilhete. Pilatos anuncia a escolha desses dois homens, se volta para sua esposa, depois retorna para a multidão, e a multidão está corrompida pelos chefes dos sacerdotes. Eles haviam corrompido o povo. Verso 21, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles, Barrabás. Isso é forte. Barrabás. Barrabás. Analise comigo, por favor, a escolha da multidão. Primeiro, veja que foi uma escolha casual, irmãos. A multidão não premeditou essa escolha. A multidão não foi para o pretório romano, para o julgamento de Jesus,
desejando libertar Barrabás. Mas eles foram convencidos pelos chefes dos sacerdotes, homens obstinados a matar Jesus. Portanto, essa escolha aqui ela foi produzida pelo alvoroço da multidão. Uma escolha que foi fundamentada pelo convencimento dos chefes dos sacerdotes. Produzida ali pela histeria coletiva, foi uma escolha casual. Foi uma escolha também irracional, irmãos. Porque perceba, eles estavam tentando condenar Jesus como um homem que estava se opondo a Roma, ao mesmo tempo que estavam libertando um outro homem, que era um opositor declarado contra Roma. Jesus ele foi condenado inocentemente por um crime que Barrabás cometeu. E eu concordo então com William Barclay, quando comenta que tais escolhas refletem as escolhas dos homens sem Deus, ilegalidade ao invés da lei, guerra ao invés da paz, ódio em lugar do amor. Foi dessa forma que a multidão escolheu então Barrabás em detrimento de Jesus, o inocente. E por fim, irmãos, a escolha também foi fatal. Tirar Barrabás da cadeia era o mesmo que condenar Cristo Jesus. A cruz, ela foi erguida, foi preparada para Barrabás, porém a multidão escolheu a libertação de Barrabás. Quem era Barrabás, irmãos? Um criminoso, um revolucionário. Lucas vai chamar Barrabás de um bandido. Um assassino, um terrorista. E veja que Cristo Jesus, que havia sido então traído por 30 moedas de prata, agora estava sendo trocado por um bandido. Nós temos, irmãos, muitas partes dramáticas aqui nessa perícope. E com toda certeza os próximos versos ocupam um lugar de destaque. Num último esforço para fazer justiça com a causa de Cristo, para tentar libertar Cristo Jesus, Pilatos pergunta: o que eu farei com este homem chamado Cristo? O que eu farei com este homem chamado Cristo? Em outras palavras, Pilatos está dizendo: eu não acho motivo algum para condenar Cristo Jesus. Não se acha no homem chamado Cristo nenhuma falha, nenhum crime, nada que o coloque nessa posição. O que eu farei com ele? Em outras palavras, Pilatos está dizendo: todas as minhas fichas acabaram, se esgotaram. Eu não tenho mais proposta aqui, se foram todas elas. E agora eu preciso decidir o que eu vou fazer com este homem inocente diante de uma multidão que o deseja crucificar. O que eu vou fazer com este homem chamado Cristo? Pilatos pergunta para a multidão: o que eu vou fazer com este homem chamado Cristo? E a multidão então responde: crucifica-o! Crucifica-o!
Pilatos pergunta: mas que crime esse homem cometeu? Veja, a convicção de que Jesus era inocente, irmãos. Que crime este homem cometeu? Verso 23. Mas a multidão só conseguia gritar cada vez mais alto: crucificam! Diz o verso 24, que quando Pilatos então percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, pelo contrário, a multidão estava cada vez ficando mais enfurecida com aquele julgamento, Pilatos mandou trazer uma bacia de água e lavou as suas mãos, dizendo: eu estou inocente do sangue desses homens. Eu estou inocente do sangue desses homens. Levado, irmãos, pela conveniência, Pilatos, de uma forma frustrada, tentou se esquivar do seu envolvimento da morte de Jesus. Ele lava as mãos, dizendo: estou inocente do sangue desse homem. E veja que aqui prevaleceu em todos os momentos o fato de que Pilatos estava completamente convencido de que Jesus era um homem inocente. Pilatos então lava suas mãos e o entrega para ser crucificado. Lava suas mãos, tentando comunicar, dramatizar a sua posição, dizendo: eu sou inocente. As minhas mãos não ficarão sujas com o sangue desse homem. Contudo, irmãos, nem toda a água do oceano poderia lavar as mãos de Pilatos. Diz a tradição que, inclusive, Pilatos ficou com o costume de ficar lavando as mãos. Ele sucumbiu ao desejo dos judeus, apesar de reiterar aqui várias vezes: eu não acho culpa nesse homem. Eu não acho culpa nesse homem. Não há culpa alguma em Cristo Jesus, este homem é inocente. Este é Pilatos, um homem levado pela conveniência. E a sede, irmãos, de sangue aqui da multidão é tanta. Eles acabaram de rogar para si uma maldição, chamado na teologia de a maldição do sangue. Que o seu sangue caia sobre nós. Diferente de Pilatos, os líderes religiosos e toda a multidão, eles estavam deliberadamente desejando se envolver, dizendo: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. De uma forma petulante, desejaram assumir o juízo divino pela morte de Jesus, comprometendo até mesmo as suas gerações, irmãos, os seus filhos, toda a sua posteridade. Que o sangue dele caia sobre nós, espingue sobre nós e os nossos filhos. E de fato, irmãos, não é preciso aqui detalhar a história para ser convencido de que, de fato, o sangue de Cristo respingou no povo judeu. Não há outro povo étnico tão perseguido, cujo sangue foi derramado por séculos e séculos, do que o povo judeu. Não há um povo étnico tão perseguido como os judeus. Mas no coração de Pilatos, a conivência falou mais alto do que a razão. O medo calou a justiça. E Pilatos então autoriza a morte de Cristo Jesus por meio da crucificação. O mais terrível instrumento de tortura do mundo antigo. E
Nós chegamos então no verso 26, o trágico desenrolar dessa história. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Veja que depois de ser comprovado por tantas vezes a inocência de Jesus em 2 tribunais, em 2 julgamentos, um religioso e um outro civil, Cristo Jesus, ele é sentenciado à morte na crucificação romana. Eu quero então trazer pelo menos 2 aplicações para nós, nessa noite. A primeira aplicação é que somos todos Barrabás. Nós já vimos no sermão passado que há um certo Pedro dentro de nós. Toda vez que nós abraçamos o pecado, irmãos, deliberadamente, em detrimento de Cristo, nós o negamos, nós negamos Cristo Jesus, nós negamos a nossa associação com Cristo Jesus. Tal como Pedro, nós negamos a nossa associação com Cristo Jesus quando nós cometemos o pecado. Nós negamos Cristo Jesus. Irmãos, de tal forma também é com Barrabás. Em certo sentido, também, todos nós somos Barrabás. O texto nos diz que Barrabás foi solto e Cristo foi crucificado em seu lugar. A cruz não tinha as medidas de Cristo, tinha as medidas de Barrabás. Barrabás foi solto e Cristo morreu em seu lugar. Eu fico imaginando, irmãos, a cela abrindo e Barrabás sendo colocado para o lado de fora, solto, posto em liberdade. Para Barrabás, um assassino que tinha a morte como certa, aquilo foi mais do que sair da cadeia. Barrabás passou da morte para a vida. De um momento para o outro, a cruz de Barrabás, o assassino, é direcionada para Cristo, o inocente. E obviamente, irmãos, que eu não estou falando da salvação da alma. Quando eu digo que Barrabás passou da morte para a vida, é da vida física, dessa vida aqui, porque a morte para ele era certa. Eis aqui, irmãos, uma foto perfeita da nossa salvação, pois todos nós estávamos mortos, a morte era certa para todos nós. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, vai nos dizer que aquele que pecar certamente morrerá. Paulo nos diz em Romanos capítulo 3, verso 26, que o salário do pecado é a morte. O peso da lei cai sobre incontáveis Barrabás. Mas Cristo Jesus, por meio da sua graça, assumiu todas as penalidades desses pecadores, de incontáveis Barrabás, a fim de que a justa ira de Deus fosse então desviada deles. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Eis a grande troca do Evangelho.
Eu e você somos Barrabás, que passamos da morte para a vida por meio da vida e da obra de Cristo Jesus. A morte era certa para todos nós, irmãos. Eu digo para todos nós, os eleitos, crentes em Cristo Jesus, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que experimentaram o novo nascimento, a morte era certa para todos nós. Mas Deus, por sua sublime graça, desviou a ira que cairia sobre nós e colocou em Cristo Jesus. Imputou a sua ira que cairia sobre nós em Cristo Jesus. E imputou a justiça de Cristo em nós, por meio da graça. Todos nós somos Barrabás. A cruz era nossa. Tinha a nossa medida. E a pergunta é: você se apropriou dessa troca? Você abraçou a graça de Cristo? Você se alegra pela vida e pela obra de Cristo Jesus? Por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus pela sua vida? Você deve lembrar, talvez, do filme O Resgate do Soldado Ryan. Você lembra daquela cena do filme, quando o Ryan, que tinha a morte como certa, emboscado pelos nazistas, foi salvo por um grupo de soldados, companheiros de outro pelotão, invadindo ali o território nazista, procurando o soldado Ryan. Todos eles morreram, o Ryan sobreviveu. Tem uma cena do filme, irmãos, que o Ryan está na frente do túmulo desses homens, chorando, dizendo: eu preciso fazer valer a pena a morte desses homens. Irmãos, eis aqui o retrato do Evangelho para todos nós. Você não é Cristo no texto. Cristo é único. Você é Barrabás. Você é assassino. Você é assassina. Você é criminoso. Você é pecador. Você é inválido. Você é desqualificado. Você é impuro. Você é miserável. Você é empoeirado pelas iniquidades do seu coração. Mas pela graça de Cristo Jesus, você passou da morte para a vida. Em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Somos todos Barrabás. Eu não sei se esse homem aqui foi alcançado pela graça, eu não sei. Mas o que aconteceu com a sua vida é uma dramatização daquilo que acontece com a nossa salvação. De fato, esse homem foi bem-aventurado, tal do Barrabás. Cristo Jesus morreu no lugar dele. E com toda certeza, irmãos, por meio da fé e do arrependimento, Cristo Jesus pode passar qualquer homem da morte para a vida. Não importa o pecado, a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior do que a soma dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém? Amém? Segunda aplicação, ligado a essa, o que faremos com este homem chamado o Cristo? Eu pergunto para você, o que nós vamos fazer? Pilatos tentou lavar as suas mãos, como uma maneira de dizer para si mesmo: eu sou neutro. Eu estou limpo.
Eu não me envolvo com esse homem chamado Cristo. Todavia, irmãos, não é possível ser neutro para com Cristo Jesus. Não é possível. Não há neutralidade diante de Cristo. Não há. E a pergunta que Pilatos fez é uma pergunta que nos alcança no dia de hoje, nessa noite. O que faremos com o homem chamado Cristo? O que faremos diante desse homem? Essa pergunta, irmãos, ela aparece de outras formas no Evangelho. Por exemplo, quando Pedro pregou Cristo morto e ressurreto. Atos capítulo 2, verso 37. Pedro está pregando o Evangelho. A multidão ouviu e perguntou: o que faremos nós? Diante desse fato de que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, em nosso favor, em nosso lugar, o que faremos nós? E a pergunta ainda cabe a cada um de nós responder nessa noite: o que faremos com o homem chamado Cristo, irmãos? De fato, há somente uma resposta apropriada que devemos dar a essa pessoa, a obra de Cristo Jesus. O que faremos com este homem chamado Cristo? A resposta apropriada é: eu creio em Cristo, eu creio na cruz de Cristo, eu creio no seu sacrifício, eu creio na sua salvação. Eu creio em Cristo. Todos os homens precisam tomar, irmãos, alguma postura para com a pessoa de Cristo, pois a neutralidade diante de Cristo é impossível. Lavar as mãos para não se envolver com Cristo Jesus, tal como pensou Pilatos, é impossível. E a pergunta que brada ao nosso coração nessa noite é: o que eu vou fazer? O que você vai fazer com Cristo Jesus nessa noite? Creia em Cristo Jesus, creia em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. Creia que você é amado, creia que você é aceito, creia que você é justificado, perdoado por essa obra de Cristo Jesus bendita. Creia em Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados, deposite em Cristo Jesus todos os seus pecados, encontre nele a sua salvação. Não há como ser neutro para com Cristo Jesus. E eu sempre volto, irmãos, para um texto que nos faz tremer diante do Evangelho. Por favor, abra comigo. Hebreus. Hebreus capítulo 2, e eu termino por aqui. Hebreus. Veja que no capítulo de número 1, o escritor de Hebreus está exaltando a pessoa de Cristo. No verso 1, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Veja que depois de Cristo Jesus morrer e padecer em nosso lugar, ou seja, fazer a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus o Pai. Veja comigo agora o capítulo 2, verso 3. Ou melhor, a partir do verso de número 1 do capítulo 2. Por isso,
Por isso que? Por isso que? Porque Cristo é o resplendor da glória de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus, porque Cristo tem sustentado todas as coisas, porque Cristo purificou os pecadores dos seus pecados. Por isso é preciso então que prestemos maior atenção ao que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu sua devida punição, verso 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O escritor de Hebreus, ele faz uma pergunta retórica, ele sabe a resposta. Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos isso? Em outras palavras, ele está dizendo: o que faremos com este homem chamado Cristo? O que faremos nós com a salvação deste homem chamado Cristo? O que faremos nós se negligenciarmos a salvação desse homem chamado Cristo? É a pergunta que vai martelar no nosso coração, irmãos. E oxalá que o Senhor Deus, que o Espírito Santo venha bater forte no seu coração durante essa semana. O que eu vou fazer com este homem chamado o Cristo? Qual é o grau que você quer se envolver com esse Cristo? Que o Senhor Deus nos ajude. Que o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, faça-nos responder com a resposta apropriada do Evangelho: eu creio em Cristo, eu creio na sua vida, eu creio na sua obra, eu creio que a cruz era para mim, que a justiça era para mim, que a ira era para mim, mas caiu sobre Cristo, para que a justiça dele caísse sobre mim. Essa é a resposta apropriada para essa pergunta: o que faremos com este homem chamado Cristo? Vamos orar? Curve a sua fronte, prepare o seu coração para ser do Senhor. Senhor, não é possível, ó Deus, viver o Evangelho como se fosse uma história de faz de conta. Não é possível, Senhor Deus, lavar as nossas mãos mediante a Tua obra. Não é possível a nenhum de nós aqui nessa noite ser neutro para com a pessoa e com a obra de Cristo. Senhor, ajuda-nos. Não faz sentido algum ler esse texto. Não faz sentido algum pregar esse texto, ouvir essa mensagem, Senhor, se não abraçarmos as verdades impostas por esse texto. Precisamos crer, Senhor. É o ponto mais alto das Escrituras, esse momento. É o Monte Everest, é o Monte K2 da redenção. É a tua morte. É a morte da substituição. É a ira sendo desviada para a tua pessoa, ó Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a não negligenciarmos a salvação que o Senhor nos deu. Faz isso para a glória do teu nome. Ajuda-nos em Cristo Jesus, o teu Filho. Faz isso por meio do teu Espírito. É assim que nós oramos.